Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido aqui por vocês, que é sobre tintas de cabelo. Mas nós não vamos especificar marcas ou quais tintas vocês devem comprar, tá? Nós vamos especificar aqui como é que funciona na parte teórica essa questão de pigmentação de fios. Antigamente, os pesquisadores encontraram em alguns pentes de cabelo conteúdos que mostravam que os egípcios já usavam produtos para tingir os cabelos. Não basicamente produtos, né? Mas tinta para tingir os cabelos. Mas como é que eles faziam isso? De uma forma clara, eles pegavam chumbo. Foi encontrado resquícios de chumbo nesses pentes de cabelo. Então, isso se caracterizava pelo acetato de chumbo, que misturado ao vinagre dava essa cor marrom aos cabelos. Mais para frente, os pesquisadores, mais especificamente o fundador da L'Oréal Paris, desenvolveu um produto que era um shampoo que tonalizava o cabelo, certo? Que conseguia modificar a cor do cabelo. Então, a L'Oréal lançou esse produto, vendeu aí durante muito tempo. Vamos agora falar sobre as classificações das tintas. Nós vamos agora classificar esses tipos de corantes, tá? A primeira classificação são os corantes temporários, que são aqueles corantes como as renas, certo? Rena de cabelo. Por que são corantes temporários? Porque eles são facilmente solúveis em água, tá? Por isso que ele tem uma diminuição de tempo, ou seja, é muito vendido no mercado que se você comprar uma rena para você pintar o seu cabelo branco, ele não vai segurar o cabelo branco por tanto tempo. Isso aí é uma realidade, certo? Da rena, por exemplo, porque além de ser um produto natural, ela não consegue se fixar porque ela não tem químicas que fixem esse produto ao cabelo. Então, o que é que acontece? Quando você lava, ele é facilmente solúvel em água. Mas, em contraposto às outras químicas, é o que traz mais benefícios ao seu fio. Já adianto por hora, certo? É a química menos prejudicial. Vou postar para vocês aqui, inclusive, o artigo que prova isso. Eu vou deixar aqui, Gabi vai deixar aqui em cima, em algum lugar dessa tela, um trechozinho do artigo para vocês pesquisarem por aí. Então, nós temos essa classificação de químicas temporárias, que são facilmente solúveis em água. Facilmente ligadas à proteína e que dão mais brilho ao cabelo. Vamos classificar agora os corantes semipermanentes. Vejam que a gente já trocou a nomenclatura. Esse mesmo artigo classifica como corantes temporários, corantes semipermanentes, tá? E mais pra frente ele vai classificar como corantes permanentes. Quando a gente não modifica essa nomenclatura, a gente também troca de ativos, tá? O que é que acontece com os corantes semipermanentes? Eles conseguem se fixar melhor ao seu fio. Como é que isso acontece? Eu preciso explicar para vocês a fisiologia da coisa antes de chegar nesse ponto, tá? O nosso cabelo é composto por um fio de cabelo. Eu vou deixar uma foto aqui em cima para vocês, um córtex, tá? Ou seja, um fio com as cutículas abertas, mostrando o córtex. O nosso cabelo vai ficando branco não só pela questão da genética, existe também uma questão de alimentação, existe uma questão dos meios que nós vivemos, como os raios solares, existe uma questão de várias coisas, minerais que contém na água, tudo isso influencia no produto final, digamos assim, no objetivo final do nosso fio. Vou tentar explicar para vocês de uma forma clara, porque é um assunto muito complexo. E se eu for entrar muito a fundo nisso, vai ficar muito confuso. Vamos imaginar que nós temos um tijolo, certo? E nós temos no meio o cimento. O cimento seria o nosso córtex e o tijolo com aqueles buraquinhos seriam as nossas cutículas. Tudo que a gente coloca no nosso tijolo, nos buraquinhos, é absorvido e passa para o nosso córtex. O nosso córtex é quem mantém a cor do seu fio. Então, eu vou deixar aqui para vocês a imagem do córtex para vocês entenderem basicamente isso que eu estou falando. Então, a queratina se deposita nesses espaços junto com a melanina, que é o que dá cor ao seu fio. Então, você tem vários tons e subtons no seu próprio cabelo,
Seu cabelo ele não é uniforme. A gente vê uma tonalidade de um jeito, mas por dentro ele não possui a mesma coloração, porque são células diferentes que vão dando esses pigmentos de cor em cada local, tá? Quando nós colocamos químicas corantes semipermanentes, esses corantes conseguem permear nesse tijolo que tem os espacinhos e consegue ir preenchendo. Tá dando para entender? Quando a gente vai colocando esses espaços, essa tinta ou tonalizante, que são tintas semipermanentes, elas vão preenchendo esses locais e se fixando. Elas são menos solúveis em água, então demoram mais a se degradarem, digamos assim. Então, no decorrer do tempo, você vai notando que aquela química está saindo, mas não com tanta rapidez. É uma química mais prejudicial ao seu fio. Vou chegar nesse ponto. Primeiro, eu tenho que falar para vocês sobre a coloração permanente, tá? A única coloração permanente que o artigo descreve é a descoloração. O peróxido de hidrogênio, ele consegue retirar a pigmentação do fio através de um meio alcalino e um meio de oxigênio. É exatamente assim que funciona a descoloração. Você coloca um OX, espera o tempo, né, daquela descoloração agir, que é quando o cabelo vai oxidando. A gente está fazendo uma oxidação do fio, consequentemente uma oxidação do seu córtex. Tá ficando claro? Tá ficando claro, Gabi? Tá dando para entender? Gabi tá dizendo que tá dando para entender. Porque se vocês não entenderem essa sacada, vai ficar mais difícil de vocês entenderem o que a gente tem pela frente. O peróxido de hidrogênio, ele retira a pigmentação do fio ao ponto do seu cabelo ficar branco. Ele vai retirando todos os nutrientes, tudo que o seu cabelo vai precisando, ele vai tirando até chegar no seu córtex. É como se ele fosse, além de penetrar nos buraquinhos do tijolo, ele consegue ir destruindo o tijolo até chegar ao cimento que a gente tem embaixo, que seria o nosso córtex. Consequentemente, por promover essa oxidação, ele vai retirando os nutrientes, vai deixando o pH muito alcalino. Aqui tem vídeo falando sobre tabela de pH. Então, quando você tem um pH muito alcalino, você abre demais essa cutícula e você acaba perdendo aquilo que você deseja, que é um cabelo nutrido, um cabelo bem tratado, um cabelo que precisa de massa para continuar com isso aí. Entendendo isso, esses três tipos de coloração, coloração temporária, coloração semipermanente e coloração permanente, que fazem uso de peróxido de hidrogênio, e as que não fazem uso de peróxido de hidrogênio. Vamos falar para vocês agora o que esse artigo especificamente diz. É onde eu quero chegar. Alguns ativos que foram usados por um longo tempo por essas pessoas que sempre pintam o cabelo, que deixam as tintas no cabelo por um longo tempo, ou que tem essa dependência da química de corantes semipermanentes e corantes permanentes. Alguns estudos comprovam de maneira inconclusiva, mas que foi achado, que pacientes que tiveram câncer de bexiga ou problema na tireoide, foi achado esses ativos na camada epitelial da bexiga, por exemplo, na camada epitelial da tireoide. São estudos inconclusivos, mas que são associados ao uso da tinta, que podem sim levar a esse tipo de problema, tá? Além de causar dermatite tópica, alergia nos olhos, alergia respiratória. O nosso couro cabeludo é extremamente irrigado, então tudo que é colocado nele é altamente absorvido. Então tenham muito cuidado com essa questão das tintas semipermanentes e as colorações permanentes, porque elas são sim absorvidas pelo nosso corpo. O nosso couro cabeludo é pele, então tudo que a gente coloca é absorvido. Assim como a nossa mão, quando a gente coloca alguma coisa lá, mesmo que seja tópica, é absorvida. Não sou eu que estou falando isso, deixo para vocês livremente aqui o artigo, tá? Amo pintar o cabelo, não pinto o meu, mas acho lindo cabelos pintados, também acho lindo cabelo branco. Mas as indicações são para esse tipo de problema e para vocês usarem o mais natural possível, mesmo que seja por um pouco período de tempo, como a rena, que é um produto mais natural, derivado das plantas. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês.
Curtam, comentem, compartilhem, enviem para as amigas. Amo vocês. Beijão.